Olá, meus queridos, tudo bem com você? Lidere a sua língua. Você já leu o livro Eu e Minha Boca Grande, da escritora Joyce Meyer? Eu aconselho você a ler. Eu e Minha Boca Grande. Nesse livro, ela fala que o nosso sucesso e o nosso fracasso estão bem debaixo do nosso nariz, ou seja, na nossa boca, e mais precisamente, na nossa língua. Um pensamento árabe diz que a língua mata mais homens do que a espada. Ou seja, a língua mata mais sonhos e produz traumas irreparáveis do que a guerra. Você sabia que escorregar com o pé faz menos estragos do que escorregar com a própria língua? Então tome cuidado, porque toda língua é úmida e fácil de cometer deslizes. Deslizes nas palavras podem, na verdade, produzir quedas fatais e irreparáveis. Então, seja diligente. Quando o pensamento e o bom senso são muito lentos, a língua os ultrapassa pela direita, desrespeitando todas as sinalizações. Não perca tempo. Não perca tempo em aprender a usar a sua boca, a usar as suas palavras, a usar a sua língua. Controle sua língua. Para ter controle da sua língua, devolva a Deus o controle do seu coração. Porque a boca costuma ser o microfone do coração. Quando o coração está cheio de coisas boas, a boca profere coisas boas. Jesus falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, lidere a sua língua. Modere a sua língua. As pessoas que falam muito, geralmente, nada dizem. Você não precisa falar demais. Apenas procure falar bem. Ou seja, procure falar de forma produtiva e edificante para as pessoas que te ouvem. Uma alma sadia terá uma linguagem sadia. Pitágoras disse que as palavras são os suspiros da alma. Uma alma doente transforma as palavras em veneno, mas uma alma curada transforma suas palavras em remédio. Palavras que vão trazer cura àqueles que ouvem. Eu preciso dar a você algumas diretrizes bíblicas sobre o uso da língua. Você sabe que a Bíblia, nos seus mais de 31 mil versículos, é o manual existencial do ser humano. Toda pessoa que segue os princípios e valores contidos na Bíblia, mesmo que não os aplique na sua vida espiritual, se ela aplicá-los na sua vida emocional, na sua vida relacional e até mesmo na sua vida profissional, com certeza essas pessoas terão muito sucesso, terão muito controle deste pequeno membro chamado língua, que tem levado tantas pessoas ao fracasso. Tantas pessoas a perderem oportunidades incríveis. Tantas pessoas a perderem amizades fantásticas. A primeira diretriz que eu quero citar para você que está na Bíblia, encontra-se em Mateus capítulo 12 e versículo 37, onde Jesus disse: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus está dizendo é que a nossa língua pode nos trazer a salvação ou a condenação. Nós temos o poder de escolha. Então, lidere a sua língua, lidere a sua boca, lidere as suas palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz que, ou o sábio Salomão diz, ou a Bíblia diz através do sábio Salomão, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem pronunciado? Tem sido bênção ou tem sido maldição?
Você tem abençoado a sua vida ou você tem amaldiçoado a sua vida, reclamado de tudo, reclamado das faltas, reclamado das coisas que você tem, que não são as que você planejou, as que você desenhou para a sua vida? O cuidado com as palavras, na verdade, nos previne de angústias. Provérbios capítulo 21, versículo 23, diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Eu gosto muito de uma palavra do ator de cinema mudo, Charlie Chaplin, de uma frase que diz o seguinte: ele disse que o verdadeiro significado das coisas se encontra na capacidade de dizer as mesmas coisas, só que com outras palavras. O que Charlie Chaplin estava dizendo é que nós devemos aprender a usar o eufemismo. Jean, o que é um eufemismo? Eufemismo é quando você usa uma linguagem que não ofende, uma linguagem que não machuca. Eu lembro que quando eu trabalhava como cabeleireiro, eu não costumava dizer que as pessoas estavam ficando carecas. Sabe por quê? Porque eu posso usar uma linguagem de eufemismo dizendo que aquela pessoa estava com uma deficiência capilar. Você veja que eu falei a mesma coisa sem ofender, sem ser deselegante, sem ser uma pessoa ofensiva ou invasiva. A Bíblia mostra a língua como espada. No Salmo 57, versículo 4, diz que a língua é uma espada afiada. Como uma espada, a língua ataca e fere as pessoas que estão perto. A espada era uma arma de guerra que era usada para alcançar o inimigo que estava próximo. Quem são essas pessoas que muitas vezes nós ferimos com a nossa língua, usando a nossa língua como uma espada desgovernada na mão de um guerreiro descompensado? Nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos de igreja, nossos vizinhos. Não use a sua língua como uma espada. Sua língua não foi criada por Deus para ser uma arma de guerra. Foi criada por Deus para ser um instrumento de serviço, para você servir e abençoar a vida das pessoas. Jeremias capítulo 9, versículo 8, apresenta a língua como uma flecha. Se a espada é uma arma de curto alcance, a flecha é uma espada de longo alcance. Jeremias 9:8 diz o seguinte: uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz ao seu companheiro, mas o seu interior arma-lhe ciladas. Ou seja, aquilo que o coração projeta não está congruente com aquilo que a sua boca fala, apresentando a língua como uma flecha. Se a espada alcança o inimigo que está próximo, a flecha alcança o inimigo que está longe. A língua ataca e fere as pessoas que estão longe, principalmente os ex-cônjuges, ex-patrões, ex-líderes, ex-amigos. Você não tem visto pessoas que, enquanto elas se relacionam com o patrão, com o cônjuge, com os amigos, elas falam bem, elas só veem qualidade, elas só veem virtudes, elas só percebem coisas boas. Mas quando há uma ruptura relacional e um distanciamento, aí as pessoas só começam a enfatizar os defeitos. Para encerrar, há um texto de Isaías 65, versículos 16 ao 18, que diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você tem poder para abençoar a sua vida, abençoar as suas coisas, e você tem poder para amaldiçoar. Então, use a língua para se abençoar na terra. Enquanto você não sair dessa dimensão e ir para o céu, se abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe a sua saúde, abençoe a sua casa,
abençoe a sua família. Se você é casado, abençoe seu casamento. Se você tem, abençoe seus amigos. Se você tem um carro, por mais velhinho que seja, abençoe seu carro. Somente uma alma agradecida costuma usar a língua para abençoar tudo aquilo que Deus e a vida lhe proporcionaram, tá bom? Lidere a sua língua, porque quem não se lidera se sabota.